بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أزكى صلاة وأتم التسليم وبعد. باب إذا كان الرجل يعمل عملا صالحا فشغله عنه مرض أو سفر. وبسند المتصل منا إلى الإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله قال: حدثنا محمد بن عيسى ومسدد المعنى قال: حدثنا هشيم عن العوام بن الحوشب عن إبراهيم بن عبد الرحمن السكسكي عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنهم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين يقول: إذا كان العبد يعمل عملا صالحا فشغله عنه مرض أو سفر كتب له كصالح ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. Chamados irmãos e irmãs, sintam-se cumprimentados com a saudação do Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na lição de hoje vamos falar acerca daquele indivíduo doente, enfermo ou viajante que não consegue praticar aquilo que normalmente tinha como hábito de fazer por causa da doença ou por causa da viagem. Ele tinha a sua rotina, a sua prática era essa, sempre fazia as suas ações. Por exemplo, tinha o hábito de recitar um juz do Coran por dia, tinha o hábito de fazer os seus adhkar, tinha o hábito de fazer salatul ishraq, tinha o hábito de fazer tahajjud, tinha o hábito de dar sadaqa na sua localidade, mas ele ficou doente ou viajou. Esta doença ou esta viagem lhe impede de dar continuidade daquilo que era a sua rotina quando não estava doente ou quando não estava em viagem. Qual é esta recompensa que ele adquire por não ter... Ele estava dentro de uma rotina, mas tem situações que lhe impediram. O que o Sharia diz relacionado àquelas pessoas que têm o hábito de fazer uma certa coisa, têm como prática contínua e eles não conseguem fazer por causa desses dois motivos que aqui mencionamos. Temos o hadith que foi narrado por Abi Burda, assim como foi narrado por Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhuma. Ele diz que, Abu Musa neste caso, eu ouvi o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam ghayra marratin wala marratain. Não foi uma vez, nem foi duas vezes que eu ouvi isso do profeta sallallahu alaihi wasallam, onde ele disse: إذا كان العبد يعمل عملا صالحا. Quando o servo tem o hábito de praticar uma certa boa ação, فَشَغَلَهُ عَنْهُ مَرَضٌ أَوْ سَفَرٌ. E ele ficou impedido de praticar aquela ação devido a uma doença ou devido a uma viagem. Ele adoeceu, não conseguiu praticar aquela ação, ou ele viajou e não conseguiu praticar aquela ação que ele fazia normalmente como hábito. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: كُتِبَ لَهُ كَصَالِحٍ ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. É registrado a seu favor aquela boa ação que ele praticava quando ele estava saudável e quando ele era muqim ou não estava em viagem. Portanto, este capítulo, este hadith, qual é a ligação que tem com o capítulo que estamos a falar, que é o capítulo relacionado ao procedimento fúnebre. Portanto, no procedimento fúnebre, nós dissemos que há vezes em que a morte chega através de uma doença. Portanto, estamos aqui a caminhar, a descer através da doença até chegar na morte. Mas aquele doente que não consegue praticar uma certa ação devido à sua doença, que até essa doença pode lhe levar à morte ou não, mas no período que ele estiver doente e não conseguir praticar o que normalmente ele fazia, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz que a recompensa daquilo que ele tinha por hábito de fazer, aquelas boas ações que ele fazia, por exemplo, ele lia um Coran todos os dias, um juz, dava caridade, fazia salatos facultativos, fazia tahajjud, fazia ishraq, fazia adhkar, deixou de fazer isso por causa da viagem, por causa da doença, ele é registrado a seu favor, não é? Como tivesse praticado também aquela ação. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda-nos o tawfiq e termos uma prática, uma rotina, que mesmo se estivermos enfermos ou estivermos em viagem, possamos ter ainda
a recompensa dessas ações que nós tínhamos por hábito de praticar. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك